Pode conectar, que tá começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, do Connector Hub, aqui do Cindy Lojas de Porto Alegre, e mais uma vez estamos começando um episódio com aquele gostinho de que vem muito conhecimento e muita ideia boa que a gente troca por aqui. Obrigada para você que nos acompanha, e hoje a gente está aqui já trazendo um tema que a gente vem pincelando há muitos outros episódios. A gente sempre fala aqui, quando fala de eventos de inovação, da nossa grande feira brasileira do varejo, que é a feira que o Cindy Lojas Porto Alegre organiza há 10 anos já acontecendo. Pois este ano, o Cindy Lojas ganhou um parceiro muito especial, que é o Sebrae RS, que entra como co-realizador. E hoje eu estou aqui conversando com o João Neto, que é o gestor de projetos de inovação de... Nossa, eu ia falar Cindy Lojas. É tão correalizador que são quase... É quase, a gente já está quase fundindo, né? Uhum. O João, que é, então, gestor de projetos de inovação aí do Sebrae RS. E a gente logo vai dar uma trelinha aí do que vai acontecer nesse evento. Mas primeiro, roda a vinheta. Bom, então, primeiro de tudo, João, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente no Pode Conectar. Tu que já está habituado a podcasts. Mas, enfim, é muito legal porque a gente está também, assim como a feira, né, está acontecendo em parceria também o nosso stand, que vai falar de inovação, tanto como Connector, como o Sebrae Startups, também está junto. Né? Então a gente vai estar aqui uma turminha boa, vai estar uma baguncinha legal e muita coisa legal rolando. O que é que tu pode nos contar da FBV pela programação do Sebrae Startups? Muito legal. Prazer estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho de FBV. FBV, eu particularmente participo desde 2017. Se não me engano, a gente estava comentando um pouco fora do ar, né? Desde a época que tinha o Espaço Varejo Now, que era o espaço de inovação. Legal. A gente fez hackathons, já fez outras competições de startups. Na época era chamada Like a Boss. A gente fez Esse nome pegou edições. Muito, né? Esse nome todo mundo ainda tem de referência. E era muito legal porque gerava um baita movimento na feira, a gente fazia um barulho grande ali, né, na questão da competição, das startups e tudo mais. E fora o lado, vamos dizer, entretenimento que tinha ali do palco, tinha um lado muito legal, e um lado muito legal dessas competições que é promover uma visibilidade para uma startup. Muitas vezes ela tem um stand num evento, ela está junto de outras startups num espaço específico, mas dá um canal a mais para ela poder mostrar o seu produto, poder mostrar os benefícios que ele pode gerar para aquele público, muitas vezes, como no caso da FBV de varejistas, né? Então, tem um lado legal de feira, vamos dizer assim, né? Que traz um movimento bacana, e também tem um outro lado que é o mais prático, vamos dizer, e o objetivo final, que é gerar conexões, gerar oportunidades de negócios, parcerias, que também sempre é muito legal ver esse movimento, assim, né, acontecendo. Com certeza. Eu adorei a nossa conversa aqui de bastidor, sempre tem, né? Que, na verdade, pra mim é a primeira vez que eu tô indo pra FBV, né? Então eu também tenho tantas perguntas de participante quanto de aqui entrevista, né? Mas, enfim, a gente tá no meio de uma conversa também. Mas acho que é legal, tu comentou agora do prêmio, né? O Like a Boss, que é o nome tão super conhecido, assim. E vai rolar a edição do prêmio, que agora tem um novo nome, né? Isso, exatamente, né? Hoje a gente tá com o nome seletivo Sebrae Startups. Aê, que é camiseta a marca nova nacional do Sebrae, né, de inovação e de startups. A gente faz essas seletivas, muitas das startups que participam nessas seletivas no Rio Grande do Sul, elas vão competir nacionalmente, né? Nos últimos anos nós temos feito lá no Startup Summit em Florianópolis, que é um evento promovido pelo Sebrae também. Perfeito. E dentro da estratégia do Sebrae, Florianópolis é, digamos assim, um polo de referência de startups. Então a gente realiza lá, e aí o empreendedor ele tem condições de competir com startups de todo o país, né? E aí dos mais variados segmentos. E a gente faz essa seletiva específica, já tem feito há alguns anos, especificamente com startups de varejo dentro da FBV. Né? Isso é muito legal. E acontece daí, então, nos 3 dias da feira, né? Vai ter as fases. E as inscrições estão abertas, né? Inclusive prorrogadas até amanhã, dia 15. Exatamente. Primeira mão aqui, prorrogadas, né, até o dia 15. Então, tem uma startup aí que resolve problemas do varejo, está em operação, já está faturando, escalando. Teu lugar é na FBV, né? Uma oportunidade muito legal de se conectar com MPS, com grandes empresas aí do segmento. Oportunidade também de ter uma visibilidade bacana, né? E estar dentro desse universo e poder se aproximar.
Muitas vezes é legal compartilhar, né, que o empreendedor ele faz a apresentação do seu pitch, tem as perguntas da banca no que ele desce do palco, assim, ou sai do palco, já vem alguma pessoa que estava passando ali, ou deu uma olhada, quis entender melhor o produto, opa, tudo bem, eu estava vendo a tua apresentação ali, me conta mais e tal. Então, sempre gera um tipo de curiosidade, contatos que vão, digamos assim, se desdobrar meses depois em potenciais negócios. Né? Exatamente, eu acho que essa parte é sempre a parte mais rica desses eventos. Sim. Que é o grande encontro de muitas pessoas, isso significa muitas possibilidades se desenhando, né? Uhum. Então, acho que eu gosto muito do termo vitrine, né? Até porque pro varejo a gente faz uma analogia Sim. ainda mais legal, mas como tu mencionou, assim, acho que a gente também como entidade, como hub, assim como o Sebrae, a gente se realiza ao dar palco para as startups, ao dar palco e oportunidade para os empreendedores, assim. Então, a gente sempre fala, né, que a gente consegue fazer no máximo 50%. Então, a gente pode armar uma feira maravilhosa, a gente pode organizar a competição de startups, a gente pode fazer um momento de pitch, que tudo isso vai acontecer no nosso stand e muito mais, mas cabe ao empreendedor vir, né? Cabe a pessoa também vir para a feira, também estar lá disponível para circular. Acho que isso é sempre legal de pensar, né? Como aproveitar melhor esses eventos. Uhum. Como é que eu faço a FBV ser mais útil para o meu negócio? Olha, é ir com a cabeça aberta, ir com o teu bloquinho de anotações, né? Uhum. E acho que acompanhar e fazer exatamente o que tu falou, buscar falar com quem tu viu, né, alguma coisa, alguma solução, questionar. Acho que uma coisa que é o que a gente está se preocupando um pouco aqui, daí eu, né, como novata aí, primeira edição de FBV, o maior medo é as pessoas sentirem que não é o espaço que para elas, né? Porque tudo é pensado para todos, tanto para startups, quanto para lojistas, para prestadores de serviços, para pequenas e médias empresas, mas também grandes empresas que podem estar circulando por lá, porque é isso que a gente quer promover, um grande encontro. Sim. Né? E o nosso stand é exatamente para isso. Exatamente, e as coisas elas são muito orgânicas nesses eventos, né? Então, no universo de startups tem muito isso, né? Os eventos, os meetups, assim, que as pessoas vão para se conhecer, elas chegam, abordam outras pessoas desconhecidas e entregam um cartão, olha, eu tenho uma solução assim, eu conheço a tua empresa, acho que pode fazer sentido, vamos marcar uma reunião, tudo mais. Então, essa iniciativa é interessante. E uma feira como a FBV, que traz nomes internacionais, tem o lado legal do conteúdo, né? Que muitas vezes uma palestra que a gente só senta para carregar o celular, mas começa a assistir, começa a prestar atenção e começa a ver insights interessantes, assim, muitas vezes aquele insight que ele não vai encontrar necessariamente a resposta, mas ele vai gerar a pergunta certa dentro da cabeça que é o mais dele, importante. né? Que é o principal, é tu sair de um evento de um tamanho de uma FBV e sair com várias perguntas para te voltar para a loja e já pensar, já compartilhar com sócios, com os funcionários, enfim, já sair inquieto de alguma forma. Exatamente. Se a FBV conseguir, ou qualquer evento que se propõe a fazer isso, conseguir gerar esse tipo de inquietude no empreendedor, o evento já se cumpriu, já cumpriu o seu papel, assim, né? Exatamente. E esse momento de pensar as startups como ecossistema, conectar eles com setores, seja num estágio mais inicial de validação, para que eles conheçam problemas reais do mercado, ou seja num estágio mais avançado de operação, tração e escala, em que eles vão para vender, né? Vão gerar negócios, é interessante e ao mesmo tempo para o varejista, para a empresa tradicional, vamos dizer assim, é interessante entender o que está sendo feito, porque muitas vezes a tecnologia pode parecer inacessível, muito cara, contratar uma plataforma de uma big tech que vai dar uma série de features que ele vai usar apenas poucas delas né, e não tem uma margem de customização muitas vezes, e uma startup que talvez ele não conhecia vai resolver o problema real dele, né, a dor do dia a dia de uma forma muito mais rápida. E a vantagem da adoção de uma tecnologia, por exemplo, é essa, né, para o empreendedor, para o varejista, por exemplo. Ele automatizando as rotinas dele, ele vai ter mais tempo para se focar no que realmente interessa, que é estratégia, relacionamento. Quer fazer a venda olhando no olho, Exatamente. Quer poder treinar o time, né? Exatamente. A gente tem falado muito sobre isso, porque o varejo sempre carece no segmento de contratação, né? A questão de contratar no varejo não é a exclusividade do varejo, mas quando a gente fala em vendedores, no geral, é muito difícil, né? Porque tu tem que ter um perfil muito específico para a venda de cada produto, porque o cliente precisa ter identificação, né? Tu não pode botar uma pessoa toda animadona para vender plano funerário, né? Então, tem que ter essa identificação de perfil e também, claro, adequação à gestão da loja, assim, né? Mas como às vezes é difícil achar esses perfis, os lojistas manifestam muito essa dificuldade. A gente estava falando, poxa, talvez a questão da contratação a gente não vai resolver
coletando currículo, fazendo entrevista. A gente talvez vai resolver dando uma tecnologia para que a gestão da loja esteja mais eficiente e o próprio lojista e os menos quantidade de funcionários possa se liberar para essas coisas, né? Sim. E eu acho que é isso que é o pulo do gato, assim, que a gente faz muito esforço para romper esse medo, né? De que, cara, a gente não tá falando que vai ter uma esteira com um drone dentro da tua loja que o cabide vem por cima voando. Não é nada disso, né? Inclusive, a gente estava ontem falando assim, cada vez mais eu tenho visto que os melhores projetos de inovação são aqueles que têm um real resultado de eficiência no negócio. Porque é isso, tu elimina etapas desnecessárias ou que poderiam ser feitas por uma máquina e tu ganha mais eficiência, tu ganha mais agilidade, tu escala mais, consequentemente, né? Então, acho que até eu tenho pensado, sabe, bem sinceramente falando, assim, essa coisa de falar inovação, falar startups, eu já nem me importo mais se é esse o termo que a gente usa, sabe? O que eu mais acho importante é que a pessoa entenda que aquela startup é uma solução possível para o seu negócio. Sim. Né? Se ele vê o empreendedor como uma solução, é lindo, é maravilhoso, ele vai saber negociar como ele negocia com todo mundo, né? Mas às vezes fica aquele medo assim, ai, mas como é que... O que é um pitch? O que é isso, né? Vai criando aquele monstro, assim. Enfim. E o que tu pensa, assim, João, da dinâmica da feira, assim, né? Tu que já participou de outras edições, assim. O que tu acha que seria uma boa provocação que a gente possa fazer para quem tá pensando em ir para lá, para tornar o nosso evento cada vez mais vivo, assim? Sim. É uma coisa que o pessoal do Instituto Caldeira fala, né? Que é o mantra deles, fale com estranhos. Né? Acho que é isso, é conversar, entender outras empresas, é compartilhar. Muitas vezes são as mesmas dores, muitas vezes são os mesmos desafios, né? E uma feira como essa é, digamos assim, um momento de parar para refletir, assim, para entender o que o mercado está fazendo, pegando o olhar da startup, né? Ver até onde a tecnologia está indo para poder apoiar o varejista, né? Que é o foco. Então, é ter esse olhar um pouco mais estratégico e um pouco mais distante, porque muitas vezes a gente imerge no dia a dia, nos problemas, nas rotinas, e esquece um pouco de dar esse olhar quase que de fora, muitas vezes, né? E aí, compartilhando, pegando conhecimento, isso dá uma renovada um pouco no ânimo, no que a gente tem de conhecimento para poder aplicar no dia a dia também, né? Isso é super, super interessante de ver, né? É verdade. E daí, assim, falando um pouco mais para quem tá aí ainda precisando ser convencido de ir, né? Acho que é legal de comentar, assim, que a feira, ela foi toda pensada com esse mote de o futuro do presente, muito entendendo que é um momento em que as pessoas, né, já fazem 2 anos que a gente viu a IA generativa ser lançada aí, e a gente viu essa expansão de ansiedades, de, meu Deus, será que eu vou ser engolido? Será que vai acontecer alguma coisa que eu não posso sobreviver? E, na verdade, esse futuro, ele já tá aqui com a gente, né? Então, a feira se propõe muito a pensar sobre essa visão de tecnologia, de inovação, de comportamento humano para o varejo. Porque a gente entende que o varejo é uma área de negócio que pode conversar com todas as outras áreas de negócio, né? Então, se a dúvida é uma feira só para varejista, não é uma feira de negócios, que obviamente também acaba, né, fortalecendo muito mais a cadeia do varejo, assim. É uma feira que tem 4 palcos, né? Então a gente tem palestrantes aí internacionais, inclusive confirmados. É uma coisa bem bacana, assim, o conteúdo, como tu mesmo falou, ele tá super qualificado, foi muito bem pensado para quem tá querendo desenvolver tanto habilidades de negócio, habilidades pessoais. Tem palco que é só voltado para mão na massa, né? Que são workshops. Tem palco mais voltado para marketing. O evento foi todo pensado para que ele possa atender todo o público de uma loja, né? Então, desde o gestor, a galera que fica operação, a galera do marketing, o vendedor e os estandes que estão lá, né? Então, a gente vai ter mais de 100 estandes para quem estiver circulando por lá. Tem muita solução para conhecer. Acho que essa provocação que tu faz, né, do Caldeira de dê bom dia e fale com estranhos. É isso, cara. Tá com vergonha, paciência, vai na cara dura, dá oi mesmo. Chega lá, oi, tudo bom? Eu sou Letícia. Eu trabalho aqui. O que é a solução de vocês? Eu não entendi. Perguntar, né? Acho que despertar a curiosidade, assim. E, fora isso, a gente tem o stand mais legal da feira, que é o stand do Sebrae Startups e do Connector Hub, que a gente também está contando muito com o apoio do Badesul, né, que é um agente de fomento muito importante no estado, em que a gente vai estar com essas programações de startup. Então, acho que só da gente ali já vão estar rodando pelo menos umas 15 startups, né? Porque quantas são da competição que ficam? São 14 vagas. 14 vagas. Cada dia um round, né? São 2 rounds com 7 startups. E aí passam para a final depois
as startups que vencerem daqueles 2 rounds ali. Então, é muito mais. Quem estiver lá no primeiro dia já vai ter pitch de startups de manhã, que é aquele momento que as startups fazem, né, apresentam seu negócio em 5 minutinhos, então é bem rápido. Não dói nada assistir um pitch, não é uma palestra. É bem interessante tu ver um negócio rapidamente. Então, a gente vai ter todos os dias pitch das startups de manhã, 13 startups todos os dias, e daí de tarde já vai ver, então, mais 14 pitches. Sim, então, exatamente. quem quiser ver pitch quarta-feira, que é o primeiro dia, 21, é o dia. Depois vai acompanhando o progresso, vai ser bem legal. A gente vai ter na quinta-feira, que é o dia 22, de manhã também o pitch em colaboração com o Instituto Caldeira, né, que é um hub super relevante aqui para o estado, para a gente, também trazendo as visões dele sobre varejo. E de tarde segue a competição da Sebrae Startups. E o grande vencedor é anunciado na sexta-feira à tarde, né? Exatamente. O grande finale de tudo isso acontece na sexta-feira, pelas 4 horas, acho que vai ser o anúncio ali. Sim. E até lá a gente vai ter tido mais um pitch de startups de manhã. Então, além disso, a gente tem outros painéis de conteúdo, mas assim, como a gente está aqui falando muito deste cenário, né, de startup, acho que estamos atendendo bem nosso público, né? Acredito que sim, a gente vai ter o que tem de melhor lá no ecossistema aí de startups, como a gente fala, né? O que tem de melhor para tecnologias para o varejo, com certeza vai estar lá na FBV, seja nos pits do Connector, seja nas competições do Sebrae Startups. Então, quem é varejista, quem estiver assistindo aí, tenha certeza que vai ver muita coisa boa, talvez muita coisa que... e a gente espera, né? Muita coisa que não conheça ainda e que vai ter a oportunidade de conhecer. Então, bem bacana. Os empreendedores também vão estar por lá pelo evento. Terminou os pitches, conversa lá com os empreendedores, tenta entender um pouquinho mais de como funciona, de como pode ajudar a tua loja. Acho que esse é o espírito legal, assim, desses eventos. Né? É isso aí. E além de nós também, o Fecomércio também está trazendo uma parte de inovação que é legal de mencionar, né? Nossos primos aí, nossa família Fecomércio. Eles têm lá também o espaço do Lab Fecomércio, que todo dia vai ter stands com startups, então... Olha, vai ter bastante gente de inovação circulando. Acho que quem quiser falar sobre inovação vai ter oportunidade de sobra. Com certeza, com certeza. O Fecomércio também já vem há um tempo já fazendo essa conexão, né, de startups com as entidades ali, tanto as varejistas quanto comércio, serviço, saúde, bem-estar, enfim, que são os braços ali, né, do Senac. Isso aqui é bacana, essa lógica de como a gente fala, inovação de ecossistema. É verdade. Né? Os atores do ecossistema integrados, atuando de forma conjunta, de forma interdependente, né? Cada um somando com as suas expertises para fazer uma entrega mais qualificada, seja para o mercado, para a sociedade, para startups. Perfeito. Isso que é o bacana. Né? É isso aí, eu acho que é bem isso. Acho que assim a gente também está dando exemplo, né? Com eu sempre certeza. falo, a gente fala que queremos que o varejo tenha mais inovação, que o varejo colabore mais, pois então começa com a gente. A gente tem que dar esse exemplo, a gente tem que trazer nas nossas rotinas práticas de se questionar, práticas de trazer mais gente para a conversa, para decidir, criar junto. E acho que assim a gente está contaminando pelo menos o início da cadeia de alguma maneira. Exatamente. Né? Tem mais alguma coisa, João, que tu acha que a gente deve mencionar aí para quem ainda tá pensando se vai ou não vai no FBV? Eu acho que é isso, né? É se permitir ir lá conhecer, tem muito conteúdo legal, muita coisa boa, muita empresa bacana, né? Talvez o que a gente tenha de melhor, a gente tem, pela parte do Sebrae, a gente está levando empreendedores de todo o estado, né, para participar. Então vai ter varejistas, fornecedores da cadeia do varejo de tudo que é lugar do Brasil, né? Então é uma oportunidade única, talvez, né? De aqui em Porto Alegre a gente tem exemplos ali do Salt Summit, enfim, que dá, né? Traz empreendedores e iniciativas em nível, né, global, enfim. É bacana ver oportunidades assim específicas para o varejo, como a FBV, uma feira super relevante, uma das maiores do Brasil, trazendo o que tem de melhor e o que tem de mais novo, mais atualizado, mais moderno, mais inovador para o segmento, né? E aqui em Porto Alegre. Então, vale muito a pena prestigiar, seja qualquer tipo de empresa da cadeia do varejo, e-commerce, moda, enfim, todos os segmentos que de alguma forma sempre estão na FBV, né? Exatamente, acho que foi um bom lembrete, inclusive, porque o nome da feira é brasileira. Exatamente. E ela, de fato, é brasileira. Total, ela não é uma feira gaúcha somente, então a gente tem delegações vindo de todos os estados, o que é uma coisa muito legal, que o Sebrae também é um grande parceiro, né? O Sebrae é uma entidade totalmente capilarizada, então... Sim, o Sebrae atende varejo, né, há muitos anos, em todo o Brasil. Exato. Né? Exatamente. E uma coisa que eu adiciono, acho que a última coisa que eu adicionaria ainda na tua fala é essa questão da gente ter um momento descontraído para as conexões, né? Que até esses dias eu estava falando com os Orteia, às vezes parece que os eventos que a gente pensa para o varejo são todos muito durinhos, né? A gente chama o segmento de às vezes muito tradicional, mas assim, vai lá é uma conferência, uma reunião, as pessoas estão de terno, ou tem toda uma formalidade.
E assim, quando tu tá lá de tênis, caminhando, tomando uma aguinha, né? Ou depois no final do dia desce pra fazer um happy hour. Então, é um momento super rico de troca, em que as coisas não ficam pesadas. Sim. E a gente consegue, talvez, explorar outros tipos de coisas que em outra situação não consegue. Exatamente. O próprio empreendedorismo, ele tem os seus altos e baixos. Tem dias que o empreendedor se sente o melhor do mundo. Tem dias que ele tá com a autoestima lá embaixo. Então, tornar esse momento o mais leve possível, né? E o empreendedor tá lá, ele tá trabalhando, ele tá se conectando, ele tá articulando, ele tá vendendo, né? E fazer isso de uma forma leve, descontraída, né? Acho que é super bacana. A gente vê nesse universo de tecnologia, de inovação, os eventos, eles são mais, né, desconstruídos, né? Exato. Algumas vezes até um pouco caóticos, né? A bagunça faz parte. Mas é uma bagunça muito organizada e muito efetiva, né? Então, é bacana esses momentos, assim, a gente ter... O próprio espaço do Connector, né? Tem essa proposta de ter os espaços mais de descontração, de conexão, numa conversa mais informal. Acho que isso é super positivo também, né? Em eventos como eu já saio falando FBV. pro pessoal da nossa comunidade, eu sempre fico falando, gente, a gente adora uma junçãozinha, uma baguncinha, vamos lá, vamos se encontrar, sabe? Porque eu acho que é sobre isso, vai pelo menos pra se divertir, no mínimo. Porque tu vai se divertir fazendo alguma coisa que tem muita importância pro teu trabalho, Tem muito sabe? mais negócio que é feito no bar, no happy hour, enfim, tomando cerveja ou não, enfim. Eu sempre falo isso aqui, o pessoal ri, mas eu falo assim, ninguém faz negócio bebendo leite, exatamente. né? Então, assim, vamos lá, vamos se divertir. E eu acho que, João, alguma última fala aí que a gente precisa deixar pro nosso público? Acho que é simples, né? Startups, se inscrevam, participem, né? Tem uma competição muito legal, né, uma oportunidade de conexão com varejistas, de visibilidade na feira, e quem é varejista aí venha para FBV, acho que esse é o recado, né? É isso aí, vem com a gente que vai estar bem bom. Tem opções para 1 dia, 2 dias, a gente sabe que muitas vezes ficar 3 dias é mais complicado, é mais complexo, mas 1 dia que participe com certeza já causa uma revolução, Exatamente. né? Então, exatamente. É super importante. A gente vai deixar aqui os links aqui embaixo todos, né, que da inscrição, que ainda tem mais um dia para se inscrever, então assim, ó, quem pensou em se inscrever, cara, já começa agora, já pega o link aí, já se inscreve, assim como também a compra de ingressos, que quem é da comunidade Connector tem 50% de desconto. Boa. Então, assim, é um bom motivo para começar a falar com a gente se você ainda não fala. Não tem por que não falar. Não tem por que não falar. E no mais, a gente se encontra na Feira Brasileira do Varejo, nos dias 21, 22 e 23 de maio, na Fiergues, aqui em Porto Alegre. E no mais, é isso. É isso, né, João? É isso aí. Encerramos, então, com essa. Valeu, galera. Até mais. Valeu.